Olá, sejam muito bem-vindos ao programa Saúde Mental, Vida e Trabalho. Nesse programa eu trago temas para ajudar pessoas que estão sobrecarregadas de trabalho, ansiosas ou estressadas a fazer com que a vida volte a ter sentido. Eu sou a psicóloga Gabriela Marques e no encontro de hoje nós vamos falar sobre o segredo para não deixar a ansiedade tomar conta nesse final de ano. Então, se você se sente ansiosa e nota que final do ano as coisas começam a ficar mais difíceis aí dentro de ti, o coração fica mais acelerado, a sensação de peso aumenta, você sabe que final do ano tem mais demandas, né? Tem um peso a mais, fica aqui porque essa aula ela é especialmente para te ajudar, tá bem? Não sei se você já percebeu, né? Mas final do ano tá aí, eu até vi no Instagram essa semana que faltam 10 domingos para o Natal. E isso é um pouco assustador, mas ao mesmo tempo para muitas pessoas é algo muito ansiogênico, né? Então nós precisamos falar sobre isso porque o final do ano não precisa ser igual ou sinal de mais ansiedade, de crise de ansiedade, nem nada nesse sentido. Então hoje eu vou mostrar aqui para vocês o segredo para vocês enfrentarem a ansiedade apesar deste final de ano e não surtarem, né? Então fica aqui comigo até o final. Então vamos lá. O que é, né? O que é essa ansiedade que toma conta de muitas pessoas no final do ano? Por que isso acontece? O que é essa ansiedade tomar conta? O que significa essa expressão que eu tô trazendo para vocês? Bom, final do ano, talvez você saiba como é que acontece aí na sua família, né? Mas geralmente final do ano, tudo que não foi resolvido ao longo de um ano inteiro, né? As pessoas querem resolver na finaleira, né? Chega outubro, novembro, dezembro, é consulta no médico, é coisas que ficaram pendentes ao longo do ano, tem gente que quer fazer faxina na casa, né? Então todo mundo fica mais agitado para resolver inúmeras pendências que tem. E o que acontece? Quem atende público, quem trabalha, enfim, acaba se sobrecarregando também, porque os serviços ficam sobrecarregados e tem um peso também, né, que se traz assim no final do ano. Eu noto que o segundo semestre já está todo mundo mais cansado, né, a gente já fica um pouco mais difícil as coisas, né, quando a gente está cansado fica mais empurrada a coisa, né, e consequentemente ficando mais difícil o grau de ansiedade de quem já tem uma tendência a ter ansiedade também se eleva, né? A sobrecarga de atividades, a sobrecarga de trabalho, ter muitas coisas para fazer gera uma ansiedade. O que é essa ansiedade que eu tô falando? A ansiedade nada mais é do que aquela dor no peito, né? Que às vezes até pode ser confundida com um infarto, né? Um nó na garganta, uma sensação de mal-estar, uma sensação de que tudo tá muito difícil, né? Um pensamento ruim muitas vezes que vem, o pensamento acelerado, né? Por exemplo, agora nós estamos no mês de outubro, mas tem gente que já tá pensando o que vai fazer no Natal, o que vai fazer lá nas férias, o que vai ser o ano que vem, né? Enfim, isso também tem a ver com ansiedade, né? O preocupar-se com o futuro, né? Então, a gente tem que entender que essa ansiedade todo mundo tem, é saudável, é normal, até é bom que nós tenhamos ansiedade, né? Porque a ansiedade que nos faz levantar todos os dias da cama e ir em busca dos nossos desafios e em busca de dar conta do nosso trabalho e fazer a nossa rotina, né? Se a gente não tem um pouquinho de ansiedade dentro da gente, a gente se acomoda e não levanta da cama, e não vê motivos para levantar, e não vai atrás dos nossos sonhos, dos nossos objetivos. Então a ansiedade, ela não é 100% vilã, né? Ela passa a ser uma vilã, vamos dizer assim, quando ela te paralisa, quando ela te deixa assim, com aquela sensação de peso, quando te deixa tudo muito mais difícil, quando você não consegue daqui a pouco cumprir tudo que deveria cumprir no trabalho, quando você já não consegue dar conta de estudar o que você precisaria estudar no seu projeto, no seu estudo, na sua faculdade, porque tá muito ansiosa. Quando você começa a perder o sono por causa da ansiedade, porque tá pensando em muitos problemas, em muitas coisas, aí já é uma ansiedade ruim, aí já é uma ansiedade vilã, aí já é uma ansiedade que precisa ser trabalhada, tá? Que precisa ser olhada para ela e que hoje eu vou te mostrar aqui um dos segredos para te aprender a lidar com ela de uma maneira muito mais saudável, tá? De uma maneira que tu consiga encontrar equilíbrio e não surtar, né? E não ter crises de ansiedade.
porque a gente sabe que a crise de ansiedade seria um pico de ansiedade muito grande que dá num determinado momento do dia, por exemplo, que a pessoa se sente realmente sem o controle de si. Então não é a crise de ansiedade, ela é diferente da ansiedade do dia a dia, né? A crise de ansiedade seria realmente uma crise, um momento que pode durar aí 5, 10, 20 minutos, 30 minutos, e que vai trazer essa sensação muito mais intensa dos sintomas, que vai trazer essa sensação de morte, né? Que aí já é realmente necessário, então, tratar, buscar uma psicóloga, em alguns casos, inclusive, acompanhamento com psiquiatra para uso de medicação, né? Mas nós vamos trabalhar aqui pensando na ansiedade que não está ainda no ponto da crise, nós não queremos chegar na crise, então a gente vai trabalhar anterior a isso. Eu vou te mostrar aqui maneiras para você não se sobrecarregar, para você não deixar essa ansiedade ficar tão elevada a ponto de ter crises nesse final de ano. Então, como eu estava comentando com vocês, né, final do ano é bem comum das pessoas ficarem mais ansiosas, né? Seja porque temos muitas demandas para dar conta, muitas atividades de trabalho, né? As agendas vão ficando mais apertadas, as pessoas vão abraçando o mundo, né? Seja por isso, ou também, né? Porque final do ano mexe muito com o nosso emocional. Festas de final de ano mexem com o emocional das pessoas, porque lembramos de pessoas que nós já perdemos e não estão mais aqui, porque nós... é um momento de reunir a família, e reunir a família nem sempre é algo bom, né? Para muitas pessoas, lembrem que existem famílias que podem ser muito tóxicas, né? Então, em algum momento, essas festas tradicionais que são muito legais, que parecem muito legais na rede social, nem sempre nos bastidores elas são assim. Então elas podem sim gerar ansiedade só de pensar que o final do ano está se aproximando e que a pessoa vai precisar se reunir com a família. Isso nem sempre é sinal de algo bom, né? Então isso também pode ser algo bastante ansiogênico. Então, uma coisa que é bem importante, né, de vocês se darem conta, e eu quero que quem tá aqui me acompanhando diariamente tenha total consciência, é que não é errado, tá? Não é errado você assumir, você admitir que é alguém que tem ansiedade. Não é feio, não é motivo de vergonha, não é motivo para você se sentir inferior a outra pessoa. E é importante, inclusive, que você tenha essa consciência para você poder tomar atitudes que não te paralisem, que não te adoeçam lá na frente, tá? Presta atenção nisso que eu vou te dizer porque é algo bem importante. Muitas pessoas têm vergonha de assumir que têm ansiedade. Ou vergonha ou falta conhecimento para entender que o que elas vivem internamente é ansiedade. E diante disso elas não conseguem fazer nada, elas simplesmente vão vivendo a vida e cada vez mais angustiadas, cada vez com aquele pensamento ruim, com aquela sensação ruim por dentro, né? Cada vez com menos dormindo de noite, com mais insônia, cada vez mais descontando para a família que não está bem, né? Brigando com a família, brigando com os filhos, brigando com o marido, com a esposa, por não assumir que tem ansiedade ou por ter vergonha de dizer que tem ansiedade. A questão é que quando você se dá conta, quando você percebe que você é alguém ansiosa, você pode começar a pensar estratégias para não cair na armadilha, tá? De se perder no meio da tua ansiedade. Como assim, psico? Que confuso isso tudo que eu falei, parece, né? Mas não é tão confuso assim. Por quê? No momento em que tu te dá conta que tu é alguém que tem uma tendência a sentir ansiedade, você sabe, você tem autoconhecimento, autopercepção, tá? Que você tem uma tendência a final do ano ficar mais sobrecarregada, mais estressada, mais ansiosa, você pode começar a pensar algumas estratégias para isso não acontecer. Você vai trabalhar anterior à ansiedade, você vai ser mais ansiosa que a tua ansiedade. Sim, é tipo isso. Seguinte, então eu trouxe aqui algumas dicas para te ajudar a enfrentar esse final de ano de maneira que tu não surte em meio a um monte de demanda que você tem para dar conta e a tua ansiedade. Porque no momento em que tu tem ansiedade, tu começa a perceber, tu deve começar a perceber o que te gera ansiedade, né? Por exemplo, não estou falando de uma ansiedade assim, combinei de estar pronta às 7 da noite e que fulano ia vir me pegar e já é 10 para 7, fulano não chegou, já tá nervosa. Não tô falando dessa ansiedade que é muito pontual, tá? Eu tô falando daquela ansiedade que te acompanha todos os dias na tua rotina, aquela ansiedade que te faz sempre pensar, será que vai dar certo?
te faz duvidar de ti, te faz ficar nervosa, pensando muitas vezes de maneira negativa, né? Preocupada, sofrendo por antecedência. É de uma ansiedade constante que eu estou falando, tá? E pensando que se você tem uma tendência à ansiedade, final do ano vem esse combo que eu já comentei com vocês, que é sobrecarga de atividades, festas de final de ano que mexe muito com o nosso emocional, que é totalmente normal, reunião com a família ou não, né? Enfim, que pode ser algo tóxico muitas vezes e ansiogênico. Então, juntando todo esse combo, o que a gente pode fazer para enfrentar esse final de ano de maneira mais saudável, tá? Primeiro lugar, então, se dar conta que você é alguém ansiosa e que você não pode assumir muitas coisas ao mesmo tempo, porque assumir muitas coisas ao mesmo tempo vai te fazer ficar sobrecarregada, vai te fazer ficar mais acelerada, agitada. Então, isso não é bom para uma pessoa ansiosa. Então, você precisa se dar conta que abraçar o mundo não é uma opção. Ou seja, você não precisa ser a Mulher Maravilha. Você, inclusive, não deve ser a Mulher Maravilha se você não quer ter crises de ansiedade, se você não quer se sobrecarregar. E não é feio isso, e não é errado, tá? Mesmo que você seja acostumada a uma vida inteira ajudar a tua família, resolver problema pra isso, resolver problema pra amiga, resolver situação lá com fulana, com ciclana, sempre, se você é acostumada a dar um jeito pra tudo, calma lá, cuidado pra ti não cuidar de todo mundo e esquecer de cuidar de ti. Porque é isso que acontece muitas vezes com a pessoa que é ansiosa, que quer ser prestativa, que quer agradar a todos e esquece de cuidar de si. Esquece de cuidar dos seus pensamentos, da sua rotina, e esquece de tirar um momento para lazer, e esquece, né, de tirar um momento para almoçar. Eu sei que vocês pulam o almoço, gente, isso não é legal. Para tua saúde isso não é legal, né? Então, você sabe que você tem uma tendência a se sentir mais ansiosa no final de ano? Organiza a tua agenda de maneira inteligente, né? Aprende a dizer não. Aprende a dizer que tu não tem mais horário para pegar mais uma paciente, para pegar mais um projeto, para pegar mais um cliente. Não é feio fazer isso. Você precisa aprender a estabelecer limites na tua rotina, na tua semana, nos teus horários, porque senão você vai se sobrecarregar, você vai ficar com medo de não dar conta, ou daqui a pouco você vai dar conta, mas vai ser abrindo mão do teu sono, abrindo mão da tua atividade física, abrindo mão das tuas refeições, e isso não é legal. Do ponto de vista emocional, isso não é nada legal. Então, antes da crise se instalar, antes de você gerar aí um estresse todo em função da tua ansiedade por estar muito sobrecarregada, vamos trabalhar de maneira... como seria assim? Tipo, vamos trabalhar de maneira mais ansiosa que a ansiedade e vamos nos planejar aí para não sobrecarregar. Então, o final do ano não é porque todo final de ano você fica... cheia de coisas pra fazer, que você fica tucanada porque tem um monte de coisa, tem festa disso, festa daquilo, encerramento disso, janta daquilo. Você não precisa ir a tudo, tá? Escolha o que realmente vale a pena pra você, o que faz sentido pra ti. Pensa, o que tu tá indo por obrigação e o que tu tá indo porque realmente tu quer estar lá entre essas pessoas, né? Pensa, o que pra ti realmente ao longo do ano, pessoas que fizeram sentido, que estiveram presentes pra ti, e pessoas que daqui a pouco, tu vai lá só pra cumprir protocolo. Será que tu precisa cumprir protocolo? Será que se cumprir protocolo não vai te fazer ficar mais sobrecarregada e vai te atrapalhar teu sono e que vai te fazer chegar atrasada no teu trabalho amanhã porque tu vai estar cansada e daqui a pouco vai te gerar uma crise? Então, aprender a dizer não, já pega essa dica. Aprender a dizer não é muito importante para uma pessoa que tem uma tendência a ser ansiosa, que tem uma tendência a se sobrecarregar, a se estressar com várias atividades, né? Então, não é feio, você não tem que se sentir mal por dizer que não poderá ir, que não vai dar para ir dessa vez, que não gostaria, né? Não é feio. Gente, como eu estava comentando com vocês, é importante não negar que você tem ansiedade, tá? E não pensar isso como uma vergonha. Mas também você não pode usar, presta muita atenção no que eu vou te dizer, não pode usar a ansiedade como desculpa para não fazer as coisas, né? Eu tô te mostrando aqui estratégias para te aprender a lidar com a tua ansiedade e fazer do limão uma limonada.
Porque lembra que eu falei que a ansiedade nem sempre ela é ruim? Muitas vezes a ansiedade é boa. Se você não tem nada de ansiedade, você não vai se planejar para uma aula, você não vai se planejar para entregar um projeto lá do teu trabalho na data prevista, você não vai se organizar para dar conta das coisas que tu precisa dar conta ao longo do dia. Se você não tem um mínimo de ansiedade, um mínimo de energia dentro de ti, tu vai te acomodar e daqui a pouco tu vai ficar só deitada na cama, não vai ver motivos para levantar, tu vai ir por um lado mais depressivo, deprimido, né? Então não é ruim, né, você ter ansiedade, mesmo que seja uma ansiedade muito forte, ela nem sempre vai ser ruim. Muitas vezes ela vai ser boa, só que tu tem que aprender a lidar com ela de maneira que ela se torne tua aliada e não tua inimiga. A ansiedade, ela não vai ser sempre a vilã, né? Inclusive, quando a gente se conhece, né? E aí vem algo que a gente trabalha muito na psicoterapia, que é a questão do autoconhecimento, né? Que é a questão de poder entender o que tem a ver essa ansiedade com o que aconteceu na nossa história, o que tem a ver com coisas que daqui a pouco vivemos na nossa infância, na nossa adolescência, com quem que nós aprendemos esses comportamentos ansiosos, né? A gente aprende a ser agitado de certa forma. Claro que um pouco a gente carrega na genética, mas muito a gente aprende com as pessoas que a gente convive, né? E, então, ter consciência disso te ajuda a, digamos que, pegar as rédeas da tua vida e tentar ressignificar isso, e tentar fazer diferente. Bom, eu sei que eu sou assim, agitada dessa maneira, porque a minha mãe era agitada, porque eu tinha uma professora que me cobrava muito, ou porque, enfim, N motivos aí. No momento em que você tem consciência disso, você pensa, bom, mas isso foi quando eu era pequena, isso foi quando eu estava na faculdade, isso foi quando eu era adolescente, quando eu trabalhava com tal coisa. Será que hoje eu preciso viver essa vida como se eu estivesse sempre atrasada e sempre me cobrando, ou eu posso pegar um pouquinho mais leve? Ou então, digamos que você ainda trabalha nesse mesmo ramo que te deixou ansiosa, por exemplo, né? Alguém que trabalha no banco. Trabalhar no banco é algo bem ansiogênico. Inclusive, os bancários são um dos profissionais que mais cometem suicídio e se afastam por ansiedade e depressão. Em função da cobrança por metas, em função de que é um espaço que te coloca muito sob pressão. Então, não quer dizer que tu tenha que sair do banco para aprender a lidar com a ansiedade. Daqui a pouco tu tem que aprender a te relacionar de uma maneira diferente com esse contexto, por exemplo, banco, metas, cobranças. Tu precisa aprender a te relacionar de uma maneira mais saudável com isso, para você não entrar na neura da ansiedade. Não sei se faz sentido o que eu tô dizendo. Mas o que eu quero dizer é que não necessariamente tu tem que largar o teu emprego, tu tem que sair da faculdade, tu tem que largar totalmente a tua vida para aprender a lidar com a tua ansiedade. Não. Na verdade, tu tem que pensar ferramentas, e eu tô aqui trazendo conteúdo para ajudar vocês a pensarem, para te ter as rédeas da tua vida novamente e não ficar refém dessa ansiedade, tá? Então, uma outra questão, né, dos segredos aí, então, é aprender a dizer não, né, pra te não te sobrecarregar. Tu tem que dizer quando você não quer ir a tal lugar, você não vai poder ir a tal lugar, não vai poder ir numa janta, não vai poder pegar mais um projeto, não vai poder pegar mais um paciente. É importante que você saiba dizer não e não se sinta culpada por isso. É importante também que você saiba delegar funções. O que é isso? Que você saiba pedir para as pessoas fazerem tal coisa. Que você saiba quando é o momento de contratar mais uma pessoa para trabalhar contigo. Que você saiba qual é o momento de pedir ajuda para o teu marido, para tua esposa. Que você saiba qual é o motivo, qual é o momento, né, de você pedir ajuda para uma amiga, pedir ajuda para uma prima, não sei. Pedir ajuda para dar conta de cuidar de alguém que você precisa cuidar. Pedir ajuda, né? Contratar um estagiário para te ajudar a resolver tais coisas de um projeto. Algo que tu pode delegar para uma outra pessoa, que não necessariamente você precisa dar conta sozinha, né? Então, é importante que você saiba qual vai ser esse momento. Por quê? Porque se você não delega, você se sobrecarrega demais. Você tem que dar conta de tudo o tempo todo. Aí você entra naquela lógica, né? Você entra naquela lógica como se você tivesse que ser a Mulher Maravilha que tem que dar conta de tudo o tempo todo. E aí o que acontece? Você fica agitada,
você começa a se cobrar demais, isso aumenta o grau de ansiedade, isso te faz ter crises de ansiedade, te faz viver momentos de extremo pico de adrenalina, de estresse, de angústia, de perda de sono, desequilibra toda a tua vida, né? Então, tem que aprender a dizer não e tem que aprender a delegar, tá? Delegar funções. Outro ponto muito, muito importante, tá? Que pode parecer bobagem, pode parecer banal. Ai, já é tão batido, né? As pessoas falarem, mas eu vou falar também. Gente, é muito importante manter uma rotina equilibrada. Quando eu falo em manter uma rotina equilibrada, é sério, é manter uma rotina equilibrada. É dormir 8 horas de sono. Pode parecer bobagem, né? Pode parecer que é uma coisa que todo mundo já fala e tal, né? Mas, gente, faz muita diferença uma noite de sono completinha. Às vezes, quantas vezes você fica até mais tarde no celular, né? Se enrolando, mexendo no Instagram, se perde lá no Facebook, numas conversas do WhatsApp que não tem nada a ver, quando vê vai dormir bem mais tarde. Né? Aí no outro dia o trabalho acontece normalmente, tu tem um monte de coisa pra dar conta. Isso vai fazendo com que você fique cansada. O cansaço gera estresse, faz com que você desconte na família, desconte na comida, né? Porque você não está bem. E faz também com que você fique mais ansiosa, inclusive se sentindo culpada. A culpa por ter brigado com alguém, por ter descontado em alguém, gera ansiedade. Tudo vira ansiedade, né? Então, cuida do teu sono. Eu sei que tem muita gente que deixa de dormir para ficar trabalhando até tarde, né? Esse é um erro muito grave. Grave. Eu entendo que muitas vezes a gente precisa dar conta de prazos que são difíceis, que são apertados. A gente precisa, enfim, dar conta de projetos. Por exemplo, agora é final do ano, que tá todo mundo mais sobrecarregado, né? Muitas vezes as minhas pacientes entram noite adentro fazendo alguma atividade. Ou então acordam muito cedo para começar a atividade, né? E aí esse sono que é perdido, ele acaba trazendo um desequilíbrio para a vida da pessoa, né? Que é ruim, muito ruim. Claro, eu sei que muitas vezes a pessoa ansiosa também não vai conseguir dormir, né? A pessoa ansiosa, ela vai ter dificuldade para dormir, ou para pegar no sono, ou ela pega no sono e acorda durante a madrugada, né? Com insônia e fica sem conseguir dormir. E isso também é um lado ruim da ansiedade, né? Quando ela começa a atrapalhar o teu sono. E aí vem, quando isso acontece, e não só quando isso acontece, mas aí vem mais um ponto importante da tua rotina equilibrada, né? Que eu tenho que te sugerir precisa praticar atividade física. Pode parecer simples, pode parecer bobagem, pode parecer batido, mas é fundamental que a pessoa ansiosa pratique no mínimo 2 a 3 vezes atividade física aí na semana. Porque a atividade física libera a endorfina, tá? Que é uma substância que o nosso cérebro libera que traz uma sensação de prazer, de alívio. Outra que a ansiedade tem a ver com uma energia acumulada dentro da gente. E de certa forma, quando a gente sua, quando a gente corre, quando a gente se agita no exercício, a gente tá colocando pra fora essa energia toda que tá guardada, que a ansiedade fica nos guardando, tá? Então o exercício físico, ele é importante porque é uma maneira de colocar pra fora, então, toda essa energia guardada. E também é uma maneira de você se cansar mais fisicamente, para aumentar a chance de dormir e controlar essa insônia, tá? Porque lembra que a ansiedade pode causar insônia, então se torna fundamental fazer atividade física. Mas eu não consigo ter tempo para ir na academia. Tá bom, então tu vai ter que tirar 20 minutos do teu dia para ligar o YouTube e fazer um exercício em casa. Tu vai ter que tirar 20 minutos para dar uma caminhada em volta da quadra na tua casa. Tu vai ter que te organizar de alguma maneira, ver um horário do meio-dia, intervalo do almoço, de manhã cedo, depois do trabalho, não sei, mas tu precisa te organizar para incluir atividade física na tua semana. Isso é muito, muito importante. A questão do sono, até vou contar uma questão bem pessoal minha aqui, tá? Que pode parecer... É até engraçado eu contar isso pra vocês. Mas... Quem me acompanha nos stories sabe que eu tô tentando me... colocar novos hábitos na minha rotina, cuidar mais de mim, cuidar mais do meu corpo. Eu ganhei peso durante a pandemia. Quem ganhou peso durante a pandemia, manda aqui que também ganhou, que eu quero saber. Saber que tá todo mundo junto nessa. Mas a questão é que então eu comecei a ver por que eu comia
conseguia, né, beliscar, eu tenho problema de beliscar muito durante o dia. Então, entre um atendimento e outro, eu ia lá, pegava uma bolachinha, pegava uma coisinha, tomava um café, fazia um belisquinho. E aí, quando tu vê, somando as calorias de todas as beliscadinhas do dia, davam um monte de caloria, né? Que me fazia, então, engordar. Claro, junto com outras coisas que a gente acaba comendo, né? Comidas boas e tal. Mas aí eu me dei conta que eu como muito, e é uma questão, uma história, um relato pessoal aqui, tá? Eu como muito em função do cansaço, né? Assim, falta de energia. Então, como eu trabalho muito sentada, muito parada, enfim, não sei, eu ia caindo a minha energia. E aí eu fui me dar conta que, na verdade, eu estava dormindo menos do que o necessário. Porque eu vou muitas vezes atendendo até tarde, depois dos atendimentos eu ainda fico no Instagram resolvendo algumas coisas, respondendo agenda, organizando agenda, respondendo WhatsApp, né? E até eu jantar, tomar banho e me acalmar, quando eu vi já era muito tarde. Então eu não conseguia dormir antes da meia-noite. E isso é ruim, porque no outro dia cedo, né, a vida continua, eu tinha que acordar e seguir. E isso me fazia, então, viver sempre com um pouco de sono, um pouco de cansaço. Me fazia comer, porque a comida é uma fonte de energia, né? O nosso corpo tem energia ou através de um sono reparador ou através de comida. Então, eu ficava beliscando. E eu coloquei como meta, e uma meta muito boba, mas que está fazendo muita diferença na minha semana, que é, a minha meta é deitar até as 22 horas, até as 10 da noite. Eu tenho que deitar. Às vezes eu me atraso, deito 10h15, 10h20, mas no máximo dos máximos até 10h30 eu tenho que estar deitada. E, gente, isso tem feito uma mudança na minha vida que vocês não têm ideia. Eu já venho desde março praticando atividade física de uma maneira muito mais intensa, também compartilho com vocês, isso também tem me ajudado muito a lidar, assim, com a minha sobrecarga, né? Então, porque eu trabalho bastante, então eu me sobrecarrego bastante, então eu fico muitas vezes estressada, cansada, assim como qualquer outro ser humano, tá? Mas eu comecei a ver que eu precisava aplicar, né, além de ensinar vocês, também aplicar muitas coisas, e ajustando e reunindo conhecimentos da psicologia, técnicas que eu estudo, com, né, a minha vivência e com toda a troca que eu tenho com os pacientes, enfim. E tô fazendo aí uma mudança bem interessante, assim, na minha vida. E acho importante compartilhar, e compartilho muito nos stories pra motivar vocês a fazerem também, porque pode parecer uma coisa muito boba quando eu digo, né, ai, tenta dormir mais cedo. Ai, parece que é uma coisa boba, mas faz muita diferença. Pra nossa saúde mental, pra nossa cabeça, pra nossa mente, meia hora, 40 minutos, 1 hora a mais de sono faz total diferença no meu dia depois, e vai fazer diferença no teu dia também, né? Então, se você conseguir, presta atenção, pega essa dica aqui, tá? Se você conseguir dormir meia hora mais cedo, 40 minutos mais cedo todos os dias, eu tenho certeza que no outro dia você vai estar muito mais descansada. E vai fazer com que as coisas fiquem e pareçam mais fáceis também. Porque quando nós estamos cansadas, tudo fica mais difícil. Tudo é motivo pra... Sabe aquela coisa da tempestade num copo d'água? Então, quando nós estamos cansadas, é isso que acontece. Quando nós estamos cansadas e sobrecarregadas e com muitas coisas para fazer, minha filha, o caos está instalado. A ansiedade fica a 1000. Você fica com o pensamento a 1000, o nó na garganta, aquela sensação ruim. Eu sei o que é. Eu atendo todos os dias no consultório mulheres ansiosas. Então, essas dicas que eu venho te trazendo, essas reflexões, é realmente para te aplicar aí na tua vida, tá? Eu quero que você realmente aplique, que você realmente depois me conte no direct o quanto isso te ajudou, o quanto essa aula te ajudou e o quanto, né, essa troca que nós temos aqui está te ajudando, tá bem? E, por último, né, o segredo mais importante, a dica mais importante que eu tenho para te dar aqui nessa aula, né, para te ajudar a lidar com a ansiedade neste final de ano e não te sobrecarregar, é usar justamente a tua ansiedade a teu favor. Então, você sabe que você é uma pessoa ansiosa, então já te planeja, já te organiza. Tá? Já começa a anunciar para os teus clientes, para os teus pacientes. Ó, a agenda tá apertada final de ano. Se organizem porque talvez eu não vou conseguir atender todo mundo. Já avisa com antecedência, porque de fato, se você abraçar todo mundo, todos os projetos, todos os clientes, você não vai conseguir dar conta de tudo. Então já vai te planejando, te antecipando, avisando as pessoas.
E não se sinta mal depois de dizer que não vai conseguir pegar. Não vou conseguir assumir mais um projeto. Não vou conseguir comparecer a esse encontro. Vou precisar descansar. Tu nem precisa falar para as pessoas que tu vai ficar em casa descansando, mas se tu não estiver com condições de participar de um evento que daqui a pouco nem faz tanto sentido para ti, não vá por obrigação, tá? Porque o ir por obrigação te gera sobrecarga, te gera frustração, te gera culpa, que é um saco ir. Aí quando tu vê, tu fica ansiosa por estar lá fazendo uma coisa que tu não está feliz em fazer e deixando de fazer algo que daqui a pouco vai ser bom pra ti, nem que seja assistir uma série. Lembrem, tá, de organizar a agenda de vocês de maneira realista, tá? Realista. Você precisa ser realista contigo mesma. Não adianta você ficar encaixando uma pessoa, encaixando um projeto, encaixando um cliente acima do outro, sendo que depois você não vai dar conta. Não adianta você assumir muitas coisas e depois não conseguir dar conta, né? E aí depois você vai ficar frustrada por não estar dando conta. Então já nem assuma mais coisas do que você tem condições reais de fazer, de dar conta. Até porque lembra que a sobrecarga de atividades, a sobrecarga de trabalho vai te deixar ansiosa. O final do ano por si só já traz uma ansiedade a mais para as pessoas que têm uma tendência à ansiedade. Então tu precisa ficar muito ligada para te não cair numa armadilha que tu mesma tá criando para ti, abraçando o mundo.